Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos hoje, nesse dia 22, segunda-feira, em que nós estamos aí na quinta semana da Quaresma, já caminhando para a Semana Santa, e o evangelho que nós temos hoje é do evangelista João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelo mais velho. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir em paz, de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um grande filósofo chamado Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804, dizia: o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. O sábio pode mudar de opinião e o ignorante nunca. É bom a gente mudar de opinião de vez em quando, para que a gente não seja ignorante. É bom a gente, às vezes, mudar de opiniões, até porque nós não estamos prontos e nós temos que, às vezes, questionar muita coisa que a gente fala e muita coisa que a gente pensa. Muitas opiniões nossas a gente tem que mudar para que a gente possa buscar a sabedoria. A gente lembra que tem uma diferença de ser inteligente e ser sábio, né? O inteligente é aquele que reflete sobre o mundo do poder e guarda conhecimento dentro de si, guarda informações. O inteligente é aquele que tem muitas informações. O sábio não, o sábio é aquele que aprendeu a saborear o mundo e a vida. O sábio é aquele que dá sabor à vida e ao mundo. Por isso os sábios, eles têm um modo diferente de ver a vida, porque eles dão um sabor para a vida, dão um sabor para a história e são capazes de mudar de opinião. Porque sabe que nenhuma opinião ela é absoluta, ela é totalmente dona da verdade absoluta e engloba tudo. Nunca é assim. O que nós temos no Evangelho que nós acabamos de ouvir, esse longo trecho de João, capítulo 8 e 11, primeiramente ele nos dá uma informação que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou de novo ao templo. Jesus volta para o templo de madrugada, nas trevas. Foi para o Horto das Oliveiras, ali é o lugar da solidão, é o lugar da angústia, é o lugar da inquietude, é o lugar em que ele pergunta: me sinto angustiado, o que eu vou fazer? Pai, me tira daqui? Não, foi para isso que eu vim, glorifico o teu nome. Mas depois ele volta para o templo, viu? E ali tem um povo reunido em volta dele. Jesus vai ensinando, mas nós não sabemos o que ele está ensinando, mas logo em seguida vem uma atitude. Os mestres da lei e os fariseus levam uma mulher pega em flagrante adultério. Quer dizer, ela foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés dizia que a mulher e o homem deveriam ser apedrejados. É o casal que cometeu adultério que deveriam ser apedrejados. Porém, os fariseus e os mestres da lei levam somente a mulher. Levam somente a mulher. Viu? E a intenção é colocar Jesus numa saia justa. Se você falar que não, você está desrespeitando Moisés. E se você falar que sim, nós vamos matá-la.
nós vamos matar essa pecadora aqui, nós vamos apedrejar. A saia justa de Jesus faz com que Jesus... A gente não sabe muito bem por que Jesus se abaixa e fica escrevendo. A gente não entende muito, há muitas especulações, mas não temos uma explicação clara. O fato é que Jesus não escreve nada, mas nesse momento ele escreve. Ele escreve na areia para desaparecer o que ele está escrevendo. O que ele está escrevendo, se é a lei, se é o nome, se é, não sei, se é uma prece, se é uma atitude, a gente não sabe. Isso ficou com Jesus, o que ele escreveu na areia, que depois desapareceu e apaga subitamente. O que nós temos é esse contexto, o homem não aparece, mas cadê o homem? Ela está cometendo adultério com quem? Cadê o homem? Então, quer dizer, nós estamos falando de um contexto de injustiça, a mulher é condenada, Jesus é colocado à prova e Jesus tem que tomar uma decisão. Jesus, a princípio, ignora, mas então Jesus solta a frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, quem nunca cometeu adultério, atira a primeira pedra. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Quem nunca falhou, atira a primeira pedra. Quem nunca enganou ninguém, atira a primeira pedra. Então, a atitude de Jesus é convidá-los à responsabilidade. Então, em outras palavras, vocês podem, se vocês são exemplos disso. Até porque se uma pessoa correta não queria condenar alguém. Se é uma pessoa justa, honesta, eles não iriam julgar ninguém. Então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque quem não tem pecado, não vai atirar pedra. Quem não tem pecado, não iria colocar essa mulher nesse contexto. Quem não tem pecado, não iria testar Jesus, colocar Jesus nesse contexto. Quem não tem pecado, não iria fazer mal para ninguém. Pelo contrário, iria perdoar, iria tentar ajudar, não iria criar essa situação. Então, quem levou ali para testar Jesus, para aprender, tem culpa. E aí que é o interessante do Evangelho, que todos, pelo mais velho, é irônico, até cômico, né? Até cômico. Os primeiros a sair são os mais velhos, quer dizer, são os doutores da lei, os fariseus mais velhos, os mais experientes, aqueles que viveram mais, são os primeiros a sair, são os primeiros a deixar tudo. E é nesse contexto interessante que nós nos deparamos com esta realidade da hipocrisia deles. O que sobra? Sobra ela no meio, no centro, porque ela deve ser o centro das atenções. Quando se fala na Bíblia que está no meio, significa a atenção tem que ser essa mulher agora que estava sendo condenada, que errou e que ia ser apedrejada. Passa um pouco, quem iria apedrejar vai embora. Ela é o centro das atenções, quer dizer, nós estamos olhando para alguém que errou, nós estamos olhando para alguém que cometeu um adultério, para alguém que foi pego em flagrante adultério. Nós estamos falando de uma pessoa que estava condenada à morte, apedrejamento, de um mundo injusto, porque o homem também deveria estar presente e ele é poupado. A hipocrisia dos doutores da lei e dos fariseus, vai saber se não era um deles, vai saber se não era gente deles que estava adulterando com essa mulher. O fato é que os mais velhos têm pecado também e os mais novos também. E aí Jesus levanta e cadê eles? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Só o Senhor pode me condenar agora. Sobrou o Senhor. Sobrou o Senhor. E o que nós temos nesse encontro dessa mulher com Jesus? Talvez o encontro da misericórdia. Talvez o encontro da consciência de que essa mulher sabe que errou. E ela sabe que Jesus sabe que ela errou. E só sobrou ele, sinal que ele não tem pecado. Esse homem que não tem pecado, ele pode me apedrejar. Esse homem que não tem pecado, ele não precisou ir embora. Esse homem que não tem pecado, ele pode me condenar, pode me apedrejar. E por isso diz, eu também não te condeno. Eu também não vou jogar pedra. Mas dá uma orientação. Eu sei que você fez, eu sei que você errou, você sabe que eu sei, mas vai e não peques mais. Vai em paz, mas não peques mais. Eu diante não... O que Jesus diz? Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais.
O que Jesus está querendo dizer, eu tenho o poder de te condenar, porque eu não tenho pecado, mas eu não vou te condenar. Mas eu sei que você errou. E a mulher sabe que errou. Nós estamos diante de um erro real, de uma verdade, mas também de um ato de misericórdia, de um ato de honestidade, em que quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Eu sempre acho que ao emitir uma crítica ou fazer algum comentário, eu preciso me perguntar se eu sou melhor do que a pessoa na qual eu estou criticando. Eu sou melhor do que a pessoa que eu estou criticando, porque às vezes é igual comentarista de jornal, né? O cara não faz nada, mas fica dando palpite na vida dos outros. É igual comentarista de jornalismo, né? Ele mesmo não faz. É igual um jogo de futebol, né? Quem é comentarista, ele não joga bola e nem tem saúde, e às vezes a maioria gordo, barrigudo e já velho. Ele não joga bola, mas ele dá palpite na vida do jogador. Igual comentarista político, né? Ele não é político, mas ele dá palpite e diz o que o político tem que fazer, o que não tem que fazer. É muito interessante esses comentaristas de televisão, né? Então, o que nós temos hoje? Esse encerramento desse evangelho sobre o Jesus, sobre essa mulher. Essa mulher sabe que esse homem não tem pecado, ele pode jogar pedra em mim. Mas esse homem levanta, coloca de pé e diz uma coisa: eu também não te condeno. Vai em paz, mas não peques mais. Então a minha prece é que a gente não erre muito. A minha prece é que a gente comece em paz essa semana, que a gente tenha alegrias e, acima de tudo, um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço e até mais.